Bem, pessoal, vamos lá? Dando continuidade aqui ao nosso estudo, bora lá para intervalos numéricos, certo? Então, vou fazer o seguinte, bora imaginar que a gente tem aqui, né, uma reta, tá bom? Certo? Nessa reta aqui, né, como a gente já viu conjuntos, então o que acontece aqui? Se a gente fosse representar os conjuntos aqui nessa reta, por os naturais, eu teria o 0, teria aqui mais o 1, certo? O 2, o 3, o 4 e assim por diante. Então, vieram os conjuntos inteiros, né? Ou seja, inclui os naturais aí e agora aparecem aqui os números negativos, certo? Depois disso, os conjuntos de números inteiros, a gente viu os racionais, e em que uma das propriedades é que entre cada dos números quaisquer desses aqui, eu conseguiria escrever um outro, ou seja, entre 0 e 1 eu poderia escrever um meio. Entre 0 e 1 meio, eu poderia escrever aqui ó, 1 quarto. E assim por diante. Eu poderia fazer isso ó, com vários desses números aqui. Ó. Entre um e outro, eu sempre conseguiria aqui colocar mais um número racional, certo? Observe que essa reta está ficando cada vez mais preenchida. Beleza? Então, aí surge também o conjunto dos números racionais, que eles vêm a contribuir mais ainda com o preenchimento dessa reta, certo? Ó. Ou seja, cada vez mais essa reta aqui vem preenchida. Tu pode tentar ver isso aqui a nível microscópio e se eu pudesse aplicar um zoom bem aqui, ó. Então, entre dois números desses eu conseguiria colocar ainda racionais e irracionais. Então, essa reta cada vez mais vai ser preenchida, tá bom? Agora, pronto. Agora, quando eu tenho os racionais e os irracionais, aqui eu vou ter que um conjunto dos números reais, certo? Então, se eu quero representar na reta os números reais, na verdade essa reta eu teria que pintar ela toda. Então, a retinha aqui, ó, toda pintada, ela representa aqui um conjunto dos números reais, tá bom? Conjunto dos números reais, certo? Conjunto aqui dos números reais. Tá bom? Lembrando o seguinte, ó, que eu tenho aqui o zero, né, isso que é nem positivo nem negativo. À direita do zero eu tenho valores positivos e à esquerda do zero eu tenho valores negativos, certo? Ainda mais, na reta real aqui, ó, eu sei que para cá, se eu caminhar nesse sentido aqui, eu vou caminhar para valores infinitamente positivos, que representam assim, ó, tá bom? E se eu caminhar nesse sentido, eu estou caminhando para valores infinitamente negativos, que representam assim, tá bom? Então é importante saber isso aqui, tá? Então, bora lá. Agora, bora chegar em intervalo. O que é intervalo? É um subconjunto dessa reta, é o subconjunto dos números reais. Deixa eu botar aqui uma representação aqui para nós. Pronto, tá aqui. Só mais uma observação. Na reta real, né, já é de compreensão nossa, você tem bem aqui ó, a reta, se eu tenho dois números aqui, A e B, certo? Eu sei que o número A ele é menor que o número B, ou seja, o número da esquerda de outro é sempre menor. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, nessa reta bem aqui, ó, nessa reta aqui nossa, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar dois números aí, onde um seja menor que o outro, vou pegar esse número aqui, né? Bora chamar ele aqui de A, e bora chamar esse número aqui de B. Eu já sei que A aqui está sendo menor que B, certo? E eu quero o seguinte, eu quero a região compreendida entre esses dois números, certo? Aí eu tenho que ter cuidado com esses dois valores aqui, A e B. Eu vou botar uma bolinha aqui ó, no A e uma bolinha no B, certo? Esses valores A e B, isso aqui são extremos. A gente diz que isso aqui são quem? Os extremos do intervalo, tá bom? Certo? Então tá aqui. Eu tenho um intervalo de extremo AB. Quando essa bolinha aqui, ó, quando essa bolinha ela é fechada, ela é pintada, perdão. Quando ela é pintada, eu digo que o extremo ela é fechado lá naquele intervalo. Quando essa bolinha ela é aberta, eu digo a seguinte coisa, que
quando não é pintada, perdão, eu digo que esse intervalo, bem aí, esse extremo, ele é aberto, tá bom? Certo? Agora a gente vai ter que fazer as representações desses intervalos. Então, bora fazer aqui com um exemplo numérico. Pronto, chovendo, gente. Se atrapalhar o áudio aqui, perdoe, que é chuva. Bora lá. Então, quem vai ser aqui, ó, se a gente pegar aqui, por exemplo, um intervalo aqui, ó, que vá do, pronto, do 0 até o 4. Pronto, esse é o intervalo. Do 0 até o 4. Ou seja, aqui está representando todos os números reais? Claro que não. Se fosse todos reais, a reta teria que estar pintada, ó, toda a reta, certo? Seria que ser pintada toda a reta, o que não acontece aqui. Então, não está toda a reta, então só é um intervalo, é um subconjunto dessa reta. Vamos escrever quem são os números aí que representam essa reta, que está aí nessa reta. A gente tem a seguinte coisa, olha só. Ó, a gente tem dois tipos de notação, notação de intervalo, né, propriamente dito, e notação de conjunto, tá bom? Bora lá. Ó, notação de intervalo, eu uso parênteses, colchete em notação de intervalos, tá? Eu uso isso aqui, eu uso parênteses, eu uso colchete em notação de intervalo, tá bom? Então, por exemplo, esse intervalo compreende os números que vão de onde até onde? Compreende os números, ó, esse intervalo bem aqui, compreende os números que vão de onde? Opa, deixa eu arrumar bem aqui. Que vão de 0, essa vírgula eu entendo como sendo até 4, certo? Aí cuidado com os extremos. O extremo é 0 e 4, tá bom? No extremo 0, ele é aberto. Se é aberto, eu boto esse colchete ao contrário ao número, tá bom? E se fosse fechado, eu voltaria voltado para o lado do número. Colocaria voltado para o lado do número. No extremo 4, observa que ele é aberto também, tá bom? Eu comentei bem aqui, ó. Certo? É aberto. Então, o colchete é voltado para o lado contrário, certo? Beleza? Então, se eu quiser essa notação agora em intervalo, a notação de intervalo é aquela assim, ó. X pertence aos reais, tal que. Quando eu digo que x pertence aos reais, quer dizer que é um número real. Pode ser qualquer número da reta. Só que, quando eu botar o que, quer dizer que eu estou limitando. Que esse x, ó, esse x representa esses números que estão bem aqui, ó. Ó. Certo? Observe que esse x está entre quem? Entre 0 e 4. Então, o que eu faço? Eu boto o extremo 0, eu boto o extremo 4, eu boto x no meio. Pronto, x representa esses números que estão entre 0 e 4. Eu boto o símbolo de menor aqui e o símbolo de menor, certo? Aí acabou. Tá bom? Agora como é que eu posso representar dessa forma ou então eu posso representar, ó, dessa outra forma, tá bom? Essa primeira representação aqui, perdão, é de intervalo propriamente dita, tá bom? E essa outra representação aqui, ó, quando a gente usa chaves, né? Essa aqui é a representação de conjunto. Ela começa com x pertence aos reais, tal que acontece tal coisa. Tá bom? Deixa eu fazer uma variante desse daqui. Pronto. Se fosse assim, ó, se fosse 0, fazer o mesmo intervalo, de 0 até 4, né? Bom, vou pintar aqui de vermelhinho, como está o outro aqui, bem bonitinho. Pronto, de 0 até 4. Certo? Agora com uma pequena mudança bem aqui, ó. Aqui vai ser o que? Extremo fechado, e aqui o extremo vai ser o que? Fechado, certo? Como é que ficaria essa notação aí em intervalo? Ó, intervalo que vai de 0 até 4, fechado no 0, fechado no 4. Como é que seria a notação em conjunto? X pertence aos reais, tal que x está entre quem? Está entre 0 e 4. Eu boto menor, menor aqui, certo? Aí fecha. Agora, cuidado. No 0, tu vai te perguntar, o extremo é aberto ou fechado? Se a bolinha é pintada, o extremo é fechado. No 4, aberto ou fechado? Se a bolinha é pintada, o extremo é fechado.
Gente, o que significa essa história de aberto ou fechado? Significa dizer que quando aquele extremo é fechado, quer dizer que o número pertence àquele intervalo. Certo? O extremo fechado, o número pertence. O contrário, o extremo aberto, o número não pertence. Vou simplificar isso bem aqui. Ó. Se eu te pedisse, por exemplo, nesse exemplo bem aqui que a gente falou agora há pouco. Ó, nesse exemplo bem aqui. Se eu te pedisse, ei, me dá os números naturais que estão nesse intervalo. Quem seriam os números naturais? Se eu quiser só saber os naturais que estão nesse intervalo aí, eu teria quem? O 1, o 2 e o 3. Pronto. Professor Alex, mas só isso. Cadê o 0 e o 4? Olha lá, ó. No 0 e no 4 os extremos são abertos. Quer dizer que esses números não pertencem ao intervalo, tá? Está ali só para limitar, para dizer, olha, a partir daqui e até aqui, certo? Já nesse exemplo aqui, ó, se eu te pedisse aqui, ó, quem são os naturais, eu quero saber só os naturais, que estão nesse intervalo ali pintado, na reta ali acima. Aí eu teria quem? Eu teria, como tu pensou antes, o 1, o 2 e o 3, só que o extremo é fechado no 0, então o 0 está lá. E o 4 também está. Então tá aqui, ó, os números, né, naturais que estão nesse intervalo são esses, tá bom? Gente, esse intervalo aqui, que ele é limitado pelo extremo A e B, no caso 0 e 4, eu digo que esse intervalo aí é intervalo limitado, certo? Eu tenho também os intervalos ilimitados, que a gente já está indo lá para ele. Bem, bora tratar aqui um pouquinho de intervalo, né? Agora os intervalos ilimitados. Ó, ilimitados é aquele seguinte, ó, né? No limitado eu vou ter aqui, ó, um extremo A, um extremo B, tá me interessando a parte que está compreendida entre eles. No ilimitado, o que vai acontecer? Eu vou ter um extremo aqui. Ou eu vou caminhar para a direita, ou eu vou caminhar para onde? Para a esquerda, tá? Bora lá, vou apagar isso aqui. Então a gente tem a seguinte coisa, ó. Bora imaginar que eu pegar um extremo bem aqui. Bora fazer com exemplo numérico mesmo. Bora pegar, por exemplo, 2. Pronto, 2. E eu vou considerar todos os números que estão à direita de quem? Do 2. Tá bom? E eu vou considerar esse intervalo aqui, ó, esse extremo desse intervalo, como sendo um extremo fechado. Ó, o extremo aqui é o que? Fechado, tá bom? Então, se eu quero representar esse intervalo aqui, né? Em notação de conjunto e em notação propriamente dita de intervalo. Nos intervalos ilimitados, eu tenho que ter cuidado porque aqui vai entrar a simbologia, ó, do mais infinito e do menos infinito, certo? Tá bom? Outra observação, em mais infinito e menos infinito, eu não posso fechar os intervalos com um colchete, tá bom? Nunca, é sempre aberto. E lembrando o seguinte, que intervalos, ó, esse aqui, ó, quando eu uso o colchete, eu tenho que ter esse cuidado para que lado é aberto, para que lado é fechado. Quando eu uso parênteses, parênteses só uso só em extremos sempre abertos, tá bom? Onde o extremo é aberto, eu uso parênteses. Eu nunca posso usar parênteses em extremos fechados, tá bom? Então, bora lá. Como é que ficaria isso aqui em notação de intervalo? Ó, o intervalo vai de onde? Vai de 2... né? Isso aqui, bora entender como se fosse até onde? Observa que ele não tem outro extremo aqui, ó, né? Para limitar, né? Mas para cá eu estou caminhando para onde? Para valores, né? Infinitamente grandes, ou seja, estou caminhando para onde? Para mais infinito. Então o intervalo vai de onde? De 2 para onde? Para mais infinito, certo? No 2, ó, fechado. Professor, eu posso usar bem aqui um parênteses? Não, porque se o 2 é fechado, parênteses eu nunca uso para extremo fechado. E no mais infinito? O mais infinito é sempre aberto, tá bom? Então, o que eu faço aqui? Eu uso o colchete, só que contrário ao lado de quem? Ao lado do número, né? Contrário aqui, ó, tá bom? Existem situações também, que às vezes em prova, ele faz isso bem aqui, ó.
ele pode usar duas simbologias juntas aqui, ó. Ou seja, vai do 2 até onde? O mais infinito. O mais infinito não é aberto, então a gente pode vir botar só um parênteses aqui, ó. E tá resolvido, tá bom? Então tá aí, ó. Certo? Vai de onde? De 2 para o mais infinito. E notação de conjunto. Notação de conjunto é aquela que a gente faz assim, ó. X pertence aos reais, tal que... O que acontece aqui? Tal que... Observa. Esse x que a gente está se referindo, ó, são os valores de x que estão bem aqui, ó, estão de vermelhinho aqui. Ó. Aí tu vai fazer o comparativo com o 2. Eu te pergunto, esses números x que estão pintados de vermelho, eles não estão à direita do 2? Então, se tu comparar o x com o 2, ele vai ser maior ou menor que o 2? Ora, os números que estão à direita do 2, né, que estão pintados de vermelho, são números que estão à direita do 2. São os números que ele está chamando de x. Então, esses números aí, x, eles são maiores que quanto? Que 2, certo? Agora, tenham cuidado, ó, bem aqui, ó. É só maior? Não, ó. Olha lá o extremo. Olha aqui, ó. Olha esse extremo aqui. Esse extremo, ele é aberto ou ele é fechado? Não é fechado? Então, vai colocar a barrinha de igual bem aqui, ó. Certo? Pronto. Então, x é maior ou igual a 2. Beleza? Bora lá para mais um exemplo aqui. Pronto. Se a gente tivesse a seguinte situação. Se a gente tivesse aqui, ó. Vamos supor que menos 5. O extremo aqui, ó. Menos 5, certo? Menos 5. Eu vou deixar esse extremo aberto mesmo. Menos 5. Tá bom? Menos 5. Vou melhorar isso aqui. Pronto. Menos 5. E a parte que está me interessando, essa parte bem aqui, ó, tá à esquerda do quem? Do menos 5, certo? É essa parte aqui. Então, como é que a gente ia representar esse intervalo? Bora lá. Notação propriamente de intervalo. Olha só, menos 5 quer dizer que eu quero todos os números que estão onde? Esquerdo do menos 5, ó. A parte está em vermelho. Lembrando que quando eu estou caminhando nesse sentido, ó, esse sentido aqui eu estou vindo de onde? Estou vindo lá de menos infinito, ó. Não é isso? Estou vindo lá de menos infinito até onde? Até o menos 5. Então, bora lá. Notação de intervalo. Eu estou vindo de onde? De menos infinito até onde? Menos 5. Menos infinito sempre aberto. E menos 5. Nesse caso aqui, o extremo é aqui, aberto. Olha o colchete, ó, como está voltado ao contrário aqui, ó. Os colchetes estão voltados ao contrário, certo? Tá bom? Se não tivesse essa representação lá na tua questão, poderia ter essa aqui, ó. Como os dois aí são abertos, ó, menos infinito, menos 5, aberto e aberto, certo? Notação de intervalo, como é que ficaria? Começa sempre assim, x pertence aos reais, tal que. Que esse x que a gente está falando? Esse x, essa parte bem aqui, ó, são todos esses números que estão marcados aí de vermelho. Novamente eu te pergunto, esses números estão marcados em vermelho, estão à direita ou à esquerda do menos 5? Opa, estão à esquerda. Todo número está à esquerda de outro é menor. Então, o que acontece aqui? Eu vou dizer que x ele é o que? Menor que menos 5. Certo? X é menor que menos 5. Eu não preciso colocar aqui a barrinha de igual aqui embaixo. Por quê? Porque o extremo aqui, ó, menos 5, ele é aberto. Então, não vou precisar disso aqui. Tá bom? Beleza? Pessoal, se quiserem, fica à vontade para dar um print, tá bom? Eu vou fazer uns 2 exemplos aqui bem rapidinhos. Vou só limpar isso aqui, essa tela. Pronto, tá aqui, ó, nosso exemplo aqui A, B e C, né? Bora lá, bora representar aqui primeiro por notação de intervalo propriamente dito. Intervalo, esse intervalo vai de onde? Ó, ele é limitado. Opa, depois que eu boto isso aqui. Intervalo limitado, ele vai de onde? De 1 até 5, não é isso? No 1, extremo aberto ou fechado? Extremo aberto.
E no 5, extremo aberto. Ou então, pode ser que aparecesse assim para ti, ó, lá uma questão objetiva assim, tá bom? Aqui, professor, uma letra B, Alex, aí tu quis complicar, envolveu raiz quadrada, envolveu fração, lá nos outros exemplos não tinha isso aí não, te acalma. Bora lá, aqui ó, é só olhar, quem são os extremos? Os extremos é intervalo limitado, vai de raiz de 2 até onde? A 15 meios. Então o que eu faço aqui? Intervalo limitado, que vai de onde? De raiz de 2 até a fração 15 meios. Olha aí, que dificuldade tem isso? Nenhuma. Bora lá, um extremo raiz de 2, ele é o que? Fechado, né? E no 15 meios ele é aberto, tá bom? Beleza. No último, o intervalo é limitado? Não, não é limitado. Ele não tem um outro extremo aqui para limitar, certo? Então, olha só, aqui vai entrar aquela ideia de mais infinito, menos infinito. Se eu estou caminhando para esse lado de cá, estou vindo lá de valores infinitamente negativos, ó, chegando até onde? O zero. Então, eu tenho o que aqui? Ó? Valores que vêm lá de menos infinito até onde? O zero. Menos infinito, aberto. Ó, eu posso usar o colchete aqui contrário ao número, eu posso usar também o parênteses, certo? Até onde? No zero, ó, fechado, certo? O colchete aqui é obrigatório, eu não posso usar parênteses aqui não, certo? Parênteses é para intervalo extremos abertos. Então tá aqui, ó, colchete voltado para o lado do número, tá bom? Sim, agora se a notação fosse em conjunto, como é que é em conjunto? É aquela historinha lá, ó. Vou segurar bem aqui embaixo, aquela historinha lá, ó. X pertence aos reais, tal que. Quem é esse X? São esse aqui, ó. Está entre 1 e 5. Então eu boto 1, boto 5, boto o X bem aqui no meio. Boto o símbolo menor e menor. Aí só tem que ter cuidado com os extremos. Um extremo do 1 aberto, então não preciso botar aquela barrinha de igual aqui não, ó. Certo? Extremo 5 aberto, então tá resolvido. Letra B, intervalo limitado. Notação de conjunto, como é que é? Mesma historinha. X pertence aos reais, tal que. Vou olhar para o intervalo. Limitado, vai da raiz de 2 até onde? 15 meios. Né? Quem são esses X? X representa esses números também aqui, ó. Então, X está entre quem? Raiz de 2 e 15 meios. Bota o símbolo aqui menor e menor. Aí vou ver. No extremo, raiz de 2, ó, fechado. Então, tem que botar essa barrinha aqui, ó. Não esquece. No 15 meios, não é fechado, o extremo é aberto, então deixa assim, não coloca a barrinha. Notação de conjunto, perdão, para a letra C. Primeira coisa, não sei se deu para perceber, mas em notação de conjunto, aquela que começa assim, ó. X pertence aos reais, tal que. Essa notação aqui de conjunto, não sei se já deu para perceber, mas ela nunca aparece o símbolo mais infinito e menos infinito. Eu só vou dizer que é maior ou menor em relação àquele número. Então, bem aqui, ó. Quem são esses x que a gente está falando? Ó, vai ser esse x bem aqui, ó. Vou até apagar isso aqui, pode fazer loucura. Não aparece, né? Então, ó, esses x são esses números também aqui, ó. Aí eu pergunto, esses x são números, né, que está pintado em vermelho, representa esses números. São números que estão à esquerda de quem? Né? Do zero? Se está à esquerda do zero, esses números, né? Opa, perdão. Esses números aí, x, eles são o quê? Menores que zero. Pronto. Acabou? Acabou não. Cuidado extremo, não esquece. O extremo ele é aberto ou fechado? Fechado. Então, bem aqui, ó, barrinha do igual aqui embaixo. Então, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a zero. Bom? Para encerrar agora, a gente disse que intervalo, né, são subconjuntos lá da reta, né? Então a gente começou lá com quem? Falando lá da reta real, né? Então a gente pegou um pedaço dessa reta. Pode observar, ó, que, né, nas nossas figuras a reta não está pintada toda, ó, é só um pedaço dela, ou seja, é um intervalo da reta. Agora eu te pergunto, quando a reta ela é pintada toda, a gente já sabe que essa reta aí, ó, quem é essa reta? Essa reta representa quem? Os números
reais. É isso? Beleza? Agora eu te pergunto, como é que tu representa os números reais, né? Que é um tipo de intervalo também. Como tu representa os números reais em notação de intervalo? Pensa aí um pouquinho. E aí, já? Ó, notação de intervalo. Lá vai, ó. A gente está o que aqui, ó, de menos infinito, indo para onde? Para mais infinito. Certo? Então, notação de intervalo. Esse intervalo vem de onde? De menos infinito até onde? Até mais infinito, né? Se não tiver isso, é porque obviamente ele usou o que? Usou o que? Ó, usou os parênteses, certo? Então tá bem aqui, ó, notação de intervalo propriamente dito. E notação de conjunto, como é que a gente faria? Lembra que notação de conjunto não aparece o símbolo mais infinito e menos infinito. Pensa aí. Pronto. Notação de conjunto é esse bem aqui, ó. Só isso. É só isso. O conjunto dos números reais não tem a representação própria dele, que é esse R aí. Então pronto, se eu quero representar os números reais, se está toda a reta pintada e toda a reta pintada representa os números reais, e eu quero representar os números reais em notação de conjunto, que é esse símbolo, gente. O R lá, tá bom? Beleza? Gente, espero que tenham compreendido algo. Espero que tenha ajudado. Tá bom? Um abraço aí do Alex. E vamos para a próxima aula aí, que é operações com intervalos. Valeu, um abraço.